Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Mundo dos Negócios. Vamos enveredar hoje pelo caminho dos negócios femininos, pela emancipação verdadeira da mulher na área empresarial. A gente fala muito sobre participação feminina, sobre valorização da mulher, e o que a gente vê é que aqui e ali as mulheres continuam tendo um plano não tão importante quanto deveriam ter. Se dependesse da gente, as mulheres dominariam os negócios de uma forma geral por várias razões, sobretudo pelas habilidades que elas têm. Eu trouxe para cá hoje 3 mulheres empreendedoras, 3 mulheres hábeis, reconhecidas e qualificadas profissionalmente e que por isso mesmo, claro, chamou a nossa atenção e fez com que a gente trouxesse-as para cá. Eu vou conversar aqui com Renata Matos, que é arquiteta, que é antenadíssima, com Daiane Rodrigues, que eu chamo de Daia, que é engenheira têxtil, que é pós-graduada lá em Milão, na área de design fashion, que é empresária, e vou conversar com Érica Zuzia, que é professora de comunicação, que é uma pessoa conhecida e reconhecida dentro do mercado da comunicação e, sobretudo, na área de inovação, startups, esse mundo moderno que você sabe, a gente sempre traz para cá. Meninas, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia. Bom dia, Gênia. Obrigada pelo convite. Falar sobre inovação e sobre negócios é sempre interessante. Mundo dos Negócios de 2023. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023. Renata, que expectativa você tem para este ano? Expectativas positivas, é importante a gente sempre analisar o mercado e ver que depois de uma queda no mercado imobiliário, a gente frequentemente tem uma ascensão do mercado imobiliário e a gente vê hoje para 2023, a gente tem a expectativa de 30 lançamentos imobiliários, então isso é muito interessante, aquece o mercado. Isso só em Natal? Isso só em Natal, exatamente. Mas também é importante, e aliás, não só é importante, como a gente não pode deixar de analisar o que ocorreu com a pandemia. O que ocorreu com a pandemia? A gente passou a olhar para a nossa moradia com outros olhos, com mais carinho, com mais afeto, com mais atenção. Então, isso ainda permanece como um ponto de atenção, o cuidado com as nossas casas. Daia, você que está aí multicolorida, fazendo jus à profissão de estilista, as cores vão ser mais fortes ou não neste novo ano? Muito mais fortes, com certeza. Depois de uma pandemia, né, a gente vem num momento de digital. A era digital vem influenciando totalmente. É a hora do metaverso, que chega com uma nova realidade. Você viu o programa que nós fizemos sobre metaverso? Nós trouxemos para cá a palestrante, escritora Leila Navarro e fizemos um programa exclusivo sobre metaverso, que foi ao ar, que dia, meu Deus? Eu nem me lembro mais, domingo retrasado, antes do Natal, dia 24. Participamos, fizemos aqui, ela e mais Rosângela Moreno, da UNP. Foi um programa bacana, vale a pena você ver, está no YouTube. E o metaverso traz as cores, né? Sim. As cores super em altas, tons pastéis ficam um pouco esquecidos. E agora vem tudo vibrante, forte e com muita luz. Para esse novo ano, as cores vêm super fortes. É uma característica nossa aqui do Nordeste, né? Nós gostamos de cores vibrantes, de cores fortes. Eu dizia muito isso quando a gente fazia alguns trabalhos na área imobiliária, Renata, lá com uma agência parceira nossa em São Paulo. Eles criavam as campanhas e vinham com tons pastéis. E eu dizia, olha, tons pastéis são consumidos em São Paulo. Nós, no Nordeste, Pernambuco, sobretudo, Recife, então, mas em Natal, em João Pessoa, na nossa região, nós gostamos de cor, de luz. Nós temos aqui uma profusão de cor a partir do sol, do mar, das coisas todas, né? Do sorriso das pessoas. Não é isso, Érica? Totalmente, né? Totalmente. Bom dia, todo mundo que está acompanhando aqui o programa. Gênero, muito obrigada pelo convite e assim, eu acho que eu preciso começar dizendo, também te parabenizando, né? Você e a equipe por promover um programa logo no 1º de janeiro, trazendo esse contexto do empreendedorismo feminino.
né? A gente que batalha no dia a dia, que está trabalhando, que tem a própria empresa, sabe, sente na pele realmente todos os dias o que é empreender sendo mulher. Então eu já começo a minha fala aqui, né, parabenizando realmente o mundo dos negócios de colocar isso em questão, porque é muito importante a gente ter em quem se inspirar, né? E eu espero estar aqui também junto com elas, inspirando pessoas que estão assistindo o programa a também empreender, né? Mulheres que estão assistindo a também empreender. Você que está em casa aí, você tem uma perspectiva ótima, porque tem 3 profissionais aqui reconhecidas e que você certamente vai ouvir, vai ver alguma coisa que deve despertar em você a sua busca por um caminho novo, por fazer sua vida de forma diferente, independente, para construir o seu futuro e da sua família, às suas próprias custas e com a sua própria imagem, com a sua própria dedicação, com a sua própria devoção. Eu digo sempre devoção porque empreender neste país refratário aos negócios é uma devoção. É mais ou menos por aí. Você está otimista com 2023, Érica? Bastante, estou bastante otimista, tem muita coisa aí acontecendo, né? Eu acho que ela colocou bem essa questão da transformação digital, a gente está vendo aí esse processo Você domina essa área com crescendo facilidade, muito. Você é pioneira aqui, né? Eu brinco, viu, Gênero, que eu comecei a estudar redes sociais quando as pessoas não usavam redes sociais, eu já era ali muito curiosa dentro do mestrado em televisão digital, né? Eu fiz o mestrado já há alguns anos na Unesp, a Universidade Estadual Paulista, e aí lá a gente teve já vários estudos em relação às redes sociais no momento que não era tão utilizado. E hoje a gente está vendo aí essa transformação. O ano de 2022, por exemplo, com a Papo de Mídias, assim, foi muito intenso, eu tive muito contato com os empresários. Só para o nosso ouvinte saber, explique rapidamente o que é o Papo de Mídias. Pronto, a Papo de Mídias é a minha empresa, né? É um canal de notícias e de educação midiática. Então, hoje eu tenho trabalhado bastante com essa parte de mentorias, né, e consultorias para empresas, para gerentes, gestores, líderes e colaboradores dentro da área de treinamento de mídia e de oratória digital, que é o que envolve algo que tem sido um desafio muito grande para quem empreende, né? Que é você ter aí colaboradores preparados para lidar com o atendimento digital, para lidar com a apresentação em vídeo, né? Você falar do seu produto, do seu serviço através de vídeos verticais, através de stories e saber utilizar as linguagens das redes sociais requer um domínio e requer muito testes, né? Porque não existe receita pronta. É uma coisa que eu sempre comento, olha, não existe uma receita pronta de como você engajar nas redes sociais, mas você precisa testar, precisa ter a coragem, né, de se comunicar com o cliente dessa forma. É um caminho bom para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer se empregar, se autoempregar, se dedicar às redes sociais? É um caminho bom, mas não é o único caminho. Sabe, Gênero, assim, eu sempre digo que a rede social, o canal, ele tem que vir como um adendo, sabe? Assim, algo que vai complementar o que você vai fazer. Você não pode depositar todo o seu planejamento no canal digital, mas hoje em dia uma empresa não sobrevive se não estiver presente no digital. Então é você encarar a comunicação de forma estratégica, do mesmo jeito que hoje um empresário ou alguém que queira empreender, né, precisa ali ter na sua agenda semanal um momento para pensar a gestão financeira, um momento para pensar os colaboradores, os contratos, você tem que ter também ali esse desafio de encarar a comunicação de forma estratégica, incluindo sim no seu planejamento e não fazer quando dá tempo, né? Geralmente quem tem rede social, quem quer se apresentar de forma profissional na rede social, eu vou gravar quando der tempo. E aí eu brinco, olha, não é assim. Você precisa realmente fazer as coisas de forma intencional. E planejar, seja stories, né? E planejar, né? Assim, seja stories, seja feed, seja vídeo horizontal, né? YouTube e todos os outros canais. E legal refletir sobre que mensagem quer passar para esse ano novo, que tem tudo que ver com o programa de hoje. É possível fazer uma arquitetura de qualidade focada no mercado imobiliário sem comunicação? Impossível, não. E essa comunicação, Gênia, que eu acho fazendo um gancho sobre o que você falou de metaverso, sobre o que você falou de São Paulo, usa mais bege, a gente usa mais cor, é super importante. E também falando sobre a mensagem que a gente vai passar em 2023, é pensar qual é a mensagem através do projeto, do empreendimento, das cores também. Então, as duas maiores empresas que falam e ditam sobre cor são Pantone e Sherwin-Williams. E elas ditam tendências de cores. E é super interessante porque a cor pode moldar quem somos e como nós vivemos. É super interessante isso.
E dentre elas, a Sharon Williams, ela tem uma paleta específica do metaverso, que são tons muito parecidos com o seu vestido, inclusive. Você quer dizer que a Daya está antenadíssima no metaverso, né? Demais, ela já chegou É pronta. a realidade 3D, né? Invadindo nossa realidade. E são tons super interessantes, do lilás, do roxo, do rosa, mas em tons quase fluorescentes, entendeu? Passando também tem os tons pastéis, mas esses vão ficando, né, mais de lado. Mas aproveitando a oportunidade, falando sobre cor, a cor do ano da Pantone é um vermelho muito forte. Vermelho Ferrari? Não, É o porque Viva é o Magenta. magenta. É o Viva Magenta? Magenta. é o Viva Magenta, perfeito. Só que ele é São nome. os sapatos vermelho. das duas aí. Não, isso é pink. Ah, isso é daqui, tá certo. Se assemelha um pouco a esse vermelho do vestido dela, né? Mas acho que é um tom... Sim. É o vermelho da parece um tom ponta. vinho. Parece um tom E vinho. esse tom, na verdade, ele vai evocar a nossa ancestralidade. Qual é o perigo, na minha visão, desse tom, desse vermelho tão forte? Porque, na verdade, ele é muito intenso. Então, na hora que a gente usa ele dentro de nossas casas, de um empreendimento, por exemplo, não só cansa, mas o que ele traz para a gente de emoção? Então, eu falo muito sobre como a arquitetura, ela molda o nosso comportamento. Então, A gente o que usa esse vermelho, a vai gente usa fazer? vermelho, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho de comunicação para restaurante, para despertar. Isso, exato. Você vai ficar dentro de casa morrendo de fome o tempo todo, cheio de vermelho dentro de casa, Exato. vai comer. Exato. Já a Sharon Mas Williams, não, ela vem com um tom mais pastel. Mais suave. E isso é super interessante porque o que esse tom mais bege, mais pastel, ele vai trazer? Calma. E isso é muito importante. Nós estamos precisando de calma, né? Exato. É o Perfeito. equilíbrio. Exato, é Nós saímos interessante isso. de uma pandemia dificílima, entramos numa eleição complicada, grosseira, agressiva, descortês, deselegante. Todos os adjetivos que a gente quiser usar de forma negativa, essa campanha comporta. Tudo que a gente quer agora é calma, é paz, né? É deixar as pessoas tranquilas para produzir. Você está preparado para produzir bem no chão da fábrica? Porque Daya, ela é da Daya Confecções, é uma indústria que produz moda infantil e ela é estilista da fábrica. Lá ela produz também, embora ela vive nas lojas. Põe a mão na massa também, né? Daya? Coloco assim, hoje eu brincava mais cedo que as pessoas querem, né, moda, quero fazer moda e imagina que o mundo da moda é só passarela e na realidade não é. Para essa peça chegar numa loja para você consumir, existe todo um processo antes e de nada adianta no mundo da moda a gente tá imaginando passarela, desenhando, trabalhando com esse digital em 3D, tudo bonitinho e não ter quem coloque a mão na massa e quem faça essa peça se tornar real, né? Então existe toda uma industrialização, toda uma cadeia produtiva, que é uma briga nossa, porque a gente concorre com uma China que tem um trabalho escravo e todo mundo critica, mas todo mundo consome. Por causa do preço, né? Exatamente. Então, é A qualidade do trabalho da moda chinesa é boa? Já cresceu, já está no padrão da nossa? Hoje, eles conseguem se igualar em qualidade, infelizmente, mas eles se prepararam. Quando eu estava em Milão, eu era a única brasileira, tínhamos mais uma paraguaia, um mexicano, uma libanesa, e os outros eram todos orientais. Eles sabem o que estão fazendo, eles têm tecnologia de ponta, a qualidade não é mais ruim. E, infelizmente, as pessoas esquecem que por trás existe um trabalho escravo. Então, precisa ter a valorização. E hoje, uma das coisas que está muito em alta no mercado da moda é a experiência, né? Então, nós buscamos levar a experiência para o cliente. Para aquele meu cliente que está comprando e consumindo no digital, seja no site, seja nas mídias, seja em qualquer canal digital, mas que ele queira ir vivenciar a experiência na loja física. Para ele ver a diferença entre uma produção honesta e uma produção com trabalho escravo. Eu falei aqui outro dia, não me lembro mais nem com quantas pessoas, a gente fala com muita gente, sobre as experiências das lojas físicas, as novas lojas do varejo, com experimentações distintas, as coisas mais interessantes do mundo. Eu vou lhe perguntar na volta, porque nós vamos fazer um breve intervalo, se vai chegar ao nosso mercado aqui esse tipo de experimentação no ponto de venda. O mundo dos negócios vai para um rápido intervalo, não sai daí não, que a gente vai trazer um papo legal para você sacar e ver que pode empreender. Nós voltamos já.
Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Vou falar um pouquinho sobre empregabilidade na visão de cada uma delas. Renata, é fácil para a mulher obter um emprego hoje na sua área de atuação, por exemplo? É fácil sim, Jenner, e falo mais, é um setor que tem grandes oportunidades que estão sendo desperdiçadas, tanto no online, no digital, que a gente falou há pouco, também como no físico. A gente tem um déficit habitacional em todos os segmentos, desde Minha Casa Minha Vida, no programa Casa Amarela, Verde e Amarelo, e desde o alto padrão. Então, há sim trabalho a ser realizado no físico, né? Obra mesmo. Mas também, quando a gente fala em metaverso, a gente tem arquitetura sendo produzida dentro do metaverso. Então, a gente está falando de programação, que é uma área para arquitetos e não arquitetos. Então, sim, muitas oportunidades aí. Na realidade, para empreender, né? Sobretudo, né? O mercado de construção, eu não sei como é, mas eu vejo a área de construção muito masculina, não é não? Infelizmente, é um setor muito masculino, mas cabe a nós também nos posicionarmos e produzirmos. Daia, você, qual é a sua opinião sobre a empregabilidade nessa área? Aliás, eu até vou fazer diferente a pergunta. Qual é a sua avaliação sobre a possibilidade da pessoa empreender na área da moda? É bem difícil, Jenner. Eu vou contraponto aqui com Renata, porque, na realidade, o mercado é muito masculino e machista. Infelizmente, eu já cheguei em várias indústrias para apresentar o meu trabalho e eu já tive um empresário que saiu da sala, bateu a porta e me deixou falando sozinha com a equipe dele, porque essa menina não tem nada para agregar. E assim, ele infelizmente, conhecia, pelo menos? Ele não conhecia. E depois a esposa dele, que ficou na sala, me convidou a fazer uma visita ao chão de fábrica dele, como falamos aqui no primeiro bloco. E foi bem interessante, porque tinha um erro de layout numa célula de produção. E eu falei para ela que se ela fizesse uma alteração de layout, ia aumentar uma porcentagem na produção. Ele estava perto, fez, e com 30 minutos após, ele voltou para o escritório perguntando o que é que essa menina é. Então, assim, ainda existe... Você gostou de ser chamada de menina, mas ao mesmo tempo mostrou que era um bom profissional para poder impactar, né? Exatamente. Então, ainda existe esse machismo, né? Principalmente na área de engenharia. Isso na verdade, eu diria, viu, Daia, que assim, infelizmente, esse machismo, ele existe em várias áreas. Né, assim, na área, uma miopia total, né? Infelizmente. E é um né, machismo assim, estrutural. Quando você conta, exato, é uma situação estrutural. Quando você conta, né, que ele deixou você ali na sala, eu, por exemplo, em reunião de atendimento para publicidade, para os produtos da Papo de Mídias, já enfrentei a situação de ser recebido pelo estagiário. Né, assim, agendar com o dono e aí chegava lá e era o estagiário que me atendia, Érica, mais de uma vez. Né? Érica, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho uma experiência grande. Também tenho uma experiência grande na área de comunicação. Já aconteceu comigo várias vezes. Se o cara o empresário muitas vezes tem um estagiário que não sabe de nada e é designado para conversar com você, que é uma pessoa que tem uma cultura técnica maior, que ensina e tal. Exato. Isso acontece pela falta de visão do empresário. Exato. Com relação a ser discriminado, as atividades elas têm discriminação dos dois lados. Eu não quero apenas caracterizar. É bem delicado, né? Assim, eu acho que eu tenho certeza que toda mulher que está assistindo aqui o Mundo dos Negócios nessa manhã, que empreende, já tem alguma história para contar, sabe, Jenner? Assim, nesse sentido de, ou também de levar cantada, ou da pessoa chato, né? Achar que você não está ali realmente para fechar negócio, né? E então, às vezes surgem convites que não tem nada a ver com o negócio em si, e aí você tem que meio que ficar ali se desviando. Mas o que eu diria, sabe, Jenner, é que assim, hoje, às vezes, tem pessoas que me perguntam, né? Muita gente, inclusive, hoje me reconhecem na rua por causa do meu trabalho de muitos anos no telejornalismo, né? E aí fala assim, você não vai voltar para a TV e tal? E aí eu brinco, olha, eu volto, mas como PJ. Eu volto, mas como pessoa jurídica, através da Papo de Mídias, porque assim, muda a visão, né? Quando a gente começa a empreender, a gente passa a ter uma visão bem mais abrangente em relação à CLT. Eu, assim, super respeito todos os meus amigos que trabalham
trabalham hoje na CLT, passei muitos anos trabalhando com CLT, tive experiências fantásticas, assim, eu brinco que como jornalista eu realizei todos os meus sonhos, assim, sabe, como repórter, como apresentadora, como editora, e hoje como empresária da comunicação, no segmento da comunicação, eu me realizo muito também em desenvolver serviços de comunicação que eu consiga não só inspirar as pessoas, mas impactar positivamente, para que esses profissionais das mais diversas áreas, até a Renata estava comentando aqui, né, antes do programa começar, você já palestrou lá para arquitetos e tal, então, é isso, sabe, a minha meta é essa, é poder estar compartilhando comunicação para tornar essas pessoas ainda mais empoderadas com a comunicação digital, né? E ter condições de usar esses canais para isso. Você imagina na área de comunicação se a gente abrir mão desses profissionais das mais diversas frentes. Você vai ficar louco, porque a criatividade está onde? Exatamente. Não é? Os talentos. Quem trabalha com criação publicitária, com redação jornalística, com concepção de eventos, com tudo, com moda, com arquitetura, quem trabalha com um lado diferente das coisas da vida, tem que abrir a mente para receber os profissionais, sejam eles de onde eles vierem. Eu sempre tive, na minha cabeça, sempre tive isso. E até de idades diferentes, né, Exatamente. Gênero? Assim, a gente está vivendo hoje uma fase que você tem um público muito jovem chegando no mercado e, ao mesmo tempo, um público extremamente experiente que, às vezes, é deixado de lado. Exatamente. Quando, na verdade, uma É. empresa, ela cresce quando você tem uma equipe diversa também em relação às idades. É importante, né, se preparar bem para quando a oportunidade surgir, independente de você ser homem ou mulher, ou da área, você mostrar o que é que você pode fazer e o trabalho que você pode vir a agregar, seja entre grandes ou entre pequenos. A inovação é uma das coisas fundamentais nesses novos tempos. 2023 para vocês vai ser um ano que vai marcar pela inovação ou nós corremos o risco de, em função da questão econômica, pela mudança de governo, a gente tem uma parada? O que é que vocês acham? É um desafio para vocês? Grande. É um desafio grande porque nós vamos sofrer uma mudança numa economia que já está bem abalada e com muitas inovações que vêm surgindo a nível de mundo, nós precisamos nos adaptar para fazer o real continuar acontecendo. Porque o metaverso, o digital, ele é muito lindo, mas não são todas as empresas que já estão preparadas para atuar nesse mundo. Eu diria que quase nenhuma aqui. Exatamente. É um universo amplo e que pode fazer as empresas crescerem em escalas grandiosas, mas para quem não está preparado, pode ser um tiro no pé. Também acho. Você concorda? Concordo demais, assim, pode ser um gasto a mais e você não vê resultado. Eu acho que todo mundo que empreende, uma coisa que eu gosto muito de falar nas consultorias, assim, você precisa estar com a sua casa arrumada para você começar a pensar em arriscar e investir em inovação. É uma novidade. Pensando a inovação nessa parte tecnológica, né? Porque a inovação ela vai estar em tudo. Vai em Assim. tudo, Às vezes uma maneira de você fazer um processo, você estava falando do processo das roupas, a maneira como você faz ali a peça de forma sustentável e tudo mais, isso já vai ser uma inovação, né? Independente de se você está no metaverso ou não. Hoje a gente tem tido muita discussão em relação ao metaverso, mas eu penso assim, poxa, o que vai adiantar, por exemplo, para um microempreendedor investir num espaço no metaverso se ele não consegue ter nem mesmo o seu feed de Instagram organizado com um mínimo de detalhe, com telefone de contato, com o endereço na biografia. Então, a gente está vivendo hoje uma fase que as empresas, você tem aquela empresa que muitas vezes tem um capital, tem um orçamento para investir numa comunicação estratégica, organizada, e você tem aquela empresa que muitas vezes é o dono que vai cuidar. E aí ele vai ter que dividir o tempo dele para cuidar, né, de tudo, sabe? Ou os filhos, né? Exato. E aí muitas vezes o primeiro passo da empresa é se reconhecer, é perceber, poxa, qual é a nossa posição? Como é que nós estamos? Eu acredito, sabe, Gênero, que 2023 vai ser um ano assim de recomeço para todos nós. Você está confiante com a economia? Estou confiante. Eu acho que 2022 foi um ano muito difícil ainda, né? Por causa de, enfim, toda a situação, enfim, a questão das eleições. Eu acho que a Copa também, ela direcionou a nossa atenção, né? A Copa foi a grande frustração, né? Porque a gente pensava que ia ganhar, né? Entendeu? Aí perdemos esse sonho do Hexa, né? Pois então, assim, eu acho que 2022 acabou meio que muito voltado para isso. E o fato também de terem surgido novas variantes da Covid-19 gerou aquele medo novamente, Balançou, né? Todo
mundo... novamente. Pois é, os últimos meses do ano passado, todo mundo voltando a se vacinar com medo da Covid. Então, assim, eu acredito que 2023 tem sim uma chance da gente ter aí um recomeço interessante, sabe? E eu tô otimista. Isso é uma boa informação. E você, Renata, está otimista? Eu estou muito otimista, assim, eu gosto dessa palavra recomeço que você fala, porque sempre parece remeter às nossas origens, parece remeter a repensar o que você tem hoje. E tem o Wabi-Sabi, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é uma filosofia oriental, na verdade, mas que fala em desmistificar o perfeccionismo. E isso é muito importante. Você também é vida do perfeccionismo? Eu sou. Infelizmente eu sou, e isso também. não é saudável, entendeu? Mas, olha aí, vamos então... Falar sobre isso depois. O recomeço que ela está falando é Gonzaguinha, é começar de novo. Sim. Começar de novo. E tem uma frase que eu gosto muito que é feito melhor que perfeito, mas não de qualquer jeito. Isso, né? Então eu levo isso muito a sério e também aquela ideia do comece a terminar. A gente tem o hábito muitas vezes de começar as coisas e não concluir. Então para quem empreende é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, gente, comece a terminar. Fez uma lista de planejamento, pronto, a gente está agora, começo do ano, muita gente faz metas, né? As 10 metas do ano e tudo mais. Então assim, comece a terminar. 10 é muitas, né? Faça poucas, mas faz cumpra, menos, exatamente, pezinho no chão ali, E faz né? toda a diferença esse planejamento. Eu fiz com a minha equipe no ano passado, em 2022, no início, juntei todo mundo e fez toda a diferença no ano. É importante. Para a gente concluir, eu quero que cada um de vocês dê uma mensagem nesse dia novo, de ano novo, para quem está nos assistindo. Eu vou começar com Daya, a multicolorida. Uma mensagenzinha sua para quem está nos assistindo. Nós estamos no finalzinho do programa, só para você marcar esse início de ano para as pessoas que nos assistem agora. Esteja sempre preparado para quando a oportunidade bater na sua porta, você agarrar. E bate. Bate. Palavra de quem já pegou a oportunidade aí. E você, Renata? Se o seu espaço molda quem você é, que pessoa você quer ser? E você, Érica? Profundo, né? Pois é, boa. O que eu vou dizer, gente? Assim, eu desejo muito que 2023 seja bem incrível e que todos, você que está nos assistindo, que empreende ou que quer empreender, dê esse primeiro passo. Né? Assim, se você já empreende, observe a sua empresa, veja o que é preciso modificar e tenha a coragem de dar esse novo passo da empresa. E se você não empreende, dê esse primeiro passo de começar a levar a sério esse sonho. Né? Eu acho que o sonho ele só se realiza a partir do momento que a gente tem a atitude de correr atrás. Eu hoje, assim, como jornalista, como empresária, como professora, eu me sinto muito realizada com o que eu faço. Ainda tem muitos sonhos para conquistar? Sim, mas é sobre isso. Né? Empreender é sobre isso. A minha dica é a seguinte, levante daí e corra atrás. Se você for atrás, você consegue. O programa Mundo dos Negócios termina aqui. Eu agradeço muito a participação das meninas de Renata, de Daya e de Érica. Foi ótimo, agora é curto, o tempo voa, né? Tenha para você, eu desejo um excelente ano novo, muita luz, muita cor, como disse Daya, e que sejamos todos felizes nesse novo ano, que sem dúvida vai ser um começar de novo. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos, uma história feita por você.